6. Nós queremos ler alguns versículos aqui nesse trecho. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora vamos ao capítulo 1, também de Romanos, verso 14. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Agora vamos a 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, ou salário, como diz o texto original. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Agora, Gálatas 4, 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E também, por último, 2 Timóteo capítulo 2, versos 9 e 10. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Até aqui. Vamos orar ainda, irmãos? Nós te damos graças mais uma vez nessa manhã. Agora, ao redor de tua palavra, para meditarmos nela e considerarmos os teus pensamentos. Rogamos a tua assistência, a tua ajuda. Rogamos que o Senhor nos abra os olhos do entendimento, para que possamos compreender a tua vontade, o teu caminho, o teu desejo, a tua direção para esta hora que nós vivemos.
nós damos graças a Ti, Senhor, porque tudo fizeste por nós. O Senhor não deixou nada por fazer, mas tudo realizaste. E por isso estamos aqui. Nós somos o resultado dessa Tua plena obra. Te damos graças. Agora, interessados no Teu propósito, interessados nas Tuas coisas, nós nos aproximamos da Tua palavra. E por isso pedimos, abre-nos o entendimento, dá-nos o entendimento dela, para que possamos avançar e prosseguir para a glória do Teu nome. Que nós te pedimos nessa manhã, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu penso que foi uma clara direção do Senhor nessa manhã para os irmãos, quando parece que a rotina foi quebrada, né? Assim, os irmãos partiram o pão antes do compartilhar da palavra. E isso é do Senhor mesmo, né? Eu não sei se os irmãos observaram, né? Mas isso normalmente acontece. Mas cada vez que nós nos reunimos e partimos o pão, nós vamos, cada um toma o seu pedaço. E em alguns lugares o pão é servido novamente para que todo o pão seja comido. Mas é muito interessante que sempre sobra pão. Não é verdade? Você pode deixar os pedaços maiores, mas sempre sobra pão. E sempre também sobra do cálice. Por quê, irmãos? É porque alguém não calculou direito a medida das coisas? Como em tudo o Senhor nos quer falar alguma coisa, nós devemos observar que nisso também nos quer dizer alguma coisa. E aquilo que Ele nos quer dizer é que o cordeiro é sempre maior do que nós somos capazes de comer dele. Ele é sempre maior do que a nossa capacidade de recebê-lo, de comer dele. Por quê, amados? Porque nós sempre somos poucos. Cada vez que sobra pão, e cada vez que sobra o cálice, nós devemos lembrar que falta gente. Porque Ele não fez tudo isso só para nós. E que então nós temos uma comissão dele de convidar os vizinhos para que também venham comer do cordeiro. Essa foi a direção que o Senhor deu aos israelitas quando ainda estavam no Egito, quando pela primeira vez eles comeram do cordeiro, naquela última noite do Egito. Qual o significado disso? Qual o significado dessa ordem que o Senhor deu aos israelitas? Se o cordeiro for grande demais para a família, então chame os vizinhos, para que eles também possam comer desse cordeiro. E é sempre assim. Onde eu quero chegar com essa história? Eu quero chegar exatamente no ponto que é a missão que o Senhor nos deu aqui nessa terra. Assim, um dos motivos por que nós, depois de crermos e termos sido batizados, não fomos imediatamente levados para o reino eterno, para a presença do Senhor. Fomos deixados aqui. Nós fomos deixados aqui, porque nós precisamos chamar os nossos vizinhos para que venham comer do cordeiro conosco. Isso é só um outro modo de dizer, um outro modo de falar
acerca da nossa missão aqui nessa terra, que é pregar o Evangelho. Enquanto o Senhor faz a sua obra em nossas vidas. Aqui nessa terra também. Eu creio que todos nós já recebemos tanto do Senhor. Porque cada um tem uma caminhada, e o Senhor nos trouxe até aqui por diferentes caminhos. Não é verdade? Se fôssemos ouvir, se cada um tivesse a oportunidade de contar a sua história, né, nós ficaríamos assim, surpresos, perplexos, maravilhados, de como o Senhor nos conduziu até aqui. Até hoje, onde nós estamos. Se nós olharmos para a nossa caminhada, como o Senhor nos resgatou, como o Senhor nos alcançou, claro, nós passamos por muitas coisas que talvez não precisávamos ter passado, mas ainda que tenhamos passado por essas coisas, irmãos, em tudo, Ele esteve lidando e tratando conosco, para nos trazer até aqui. Então nós conhecemos muito da verdade, ou podemos dizer assim, nós conhecemos suficiente da verdade para ajudar outros. Aquilo que nós temos recebido ao longo do tempo, aquilo que nós temos recebido não é propriedade nossa, de modo algum. Afinal, o que é que nós temos que nós não tenhamos recebido de outros? Então, tudo o que recebemos, e a palavra já está dizendo, nós recebemos, nós não descobrimos. Ninguém redescobriu ou descobriu a roda aqui, porque ela já está descoberta há muito tempo. Então nós recebemos algo. Qual é a responsabilidade que temos diante de tudo que temos ouvido nesse tempo? O que nós faremos com tudo isso que o Senhor já nos tem dado? Em primeiro lugar, nós precisamos regar tudo isso com oração e com uma vida piedosa diante do Senhor. E o que significa uma vida piedosa diante do Senhor? Uma vida piedosa diante do Senhor, na prática, quer dizer uma vida de amor ao Senhor, consagrando-nos para viver completamente para Ele, como considerávamos ontem à noite. Os irmãos sabem que esse texto aqui de Romanos capítulo 11, o último versículo que nós lemos, do capítulo 11, que foi o verso 36, e depois entramos no capítulo 12, os irmãos sabem que esse verso 36 é o encerramento de toda uma grande exposição de doutrina, ou como alguns querem dizer, uma grande exposição teológica de Paulo acerca da verdade de Deus e seu propósito eterno. E como Paulo termina essa grande exposição? Ele termina, como vemos aqui no texto, a partir do verso 33, no capítulo 11, ele termina em adoração. Como já disse um irmão, ele termina essa grande exposição de joelhos. Quão maravilhoso é isso. Ele não termina com um cabeção, né? Uma cabeça cheia de conhecimento. Não, ele termina humilhado, de joelhos. Ó profundidade das riquezas. É o que ele declara aí nesse final. Quão inexplicáveis são os seus juízos. Quão incompreensíveis os seus caminhos. E ele fala, notem, ele usa essa expressão que aparece no texto original, no final do verso 33, quão inescrutáveis, na minha tradução diz, mas uma melhor tradução ainda seria quão incompreensíveis os seus caminhos. Mas o que ele fez desde o capítulo 1, ele não esteve expondo, esclarecendo, falando, e ele termina dizendo quão incompreensíveis são os seus caminhos. Porque ele sabe que tudo que foi dito, inspirado pelo Espírito Santo, ainda não expressou tudo. Então por isso ele termina assim, quão incompreensíveis. E então ele diz, porque dele, e por ele,
e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. E o que tem em seguida? Os irmãos sabem que os capítulos e versículos não são inspirados. Eles estão aí só para nos ajudar a localizar os textos. O capítulo 12, verso 1, não é um outro assunto. É a continuação. É a consequência do que ele disse nos versículos anteriores. Ora, porque o 36 resume tudo, né? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Qual é a consequência disso? Por isso o capítulo 12, verso 1 começa: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o vosso culto racional. Note que da adoração, ele segue para a consagração. Porque isso é o que está nos dizendo o verso 12. Consagração é plena entrega para Ele. Porque tudo é dele e por Ele e para Ele. Então rogo-vos, pois, irmãos, por causa disso, irmãos, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então note que da adoração, ele vai para a consagração, porque essa é a consequência. Se de fato nós adoramos, estamos adorando ao Senhor, irmãos, a nossa vida será uma vida de consagração inteira a Ele. Nós podemos ter uma visão ou entendimento corretos da igreja, segundo a mente de Deus, e não possuirmos a realidade disso. Nós podemos ter uma profissão cristã acerca da igreja, acerca do propósito de Deus, uma profissão sadia, ortodoxa, bíblica, e não termos a realidade dessas coisas. Aliás, há uma grande batalha nos meios, especialmente nos meios eruditos, bíblicos, e o pessoal que se dedica a estudar assim com mais profundidade, há sempre a batalha pela ortodoxia. O que significa isso? Nós temos que testar tudo para ver se está tudo de acordo com a Escritura. Isso é correto, claro. Então, para alguns, a grande preocupação assim, mas nós estamos sendo bíblicos? Ou as afirmações que nós temos, a confissão que nós temos de fé é bíblica? Não tem nenhum ponto de heresia nela. E facilmente, se você conhece a Escritura, você poderia avaliar e julgar e dizer, não, é bíblico, 100%, não tem nada de errado. Está em conformidade com o cristianismo histórico, com o pensamento, a teologia, o ensino do cristianismo histórico, ao longo dos 2000 anos de história aí. Mas o ponto é, irmãos, nós somos ortodoxos na doutrina, ok. Somos ortodoxos na vida decorrente dessa doutrina? E é aí que nós tocamos, por isso estou falando, nós podemos ter uma visão correta, um entendimento correto, e não possuirmos a realidade disso. Agora, como nós chegamos a ter realidade? Nós chegamos a ter realidade somente se houver de nossa parte consagração ao Senhor. Porque se tudo que nós sabemos dizer é amém para a ortodoxia, para aquilo que é bíblico, para aquilo que é correto, para aquilo que é de acordo com a mente de Deus, com a sua vontade, seu propósito, tudo que nós temos para dizer é amém, devemos sempre dizer amém. Mas se é só amém que nós temos, se nós não partimos para o verso 1 do capítulo 12, se nós não nos entregamos, se nós não nos consagramos, irmãos, não haverá realidade. Nós teremos uma correta confissão, mas não haverá nenhuma realidade. Porque a realidade só existe se há uma entrega completa, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Do outro modo, não é possível provarmos a realidade de tudo que ouvimos, tudo que cremos, tudo que descobrimos, se a nossa vida não está inteiramente consagrada a Ele.
Se ao contrário disso, a nossa vida está consagrada a essa corrida do mundo, essa corrida consumista e materialista dos nossos dias, irmãos, não há como nós juntarmos as duas coisas. Aliás, nós temos muitas desculpas, eu estava dizendo aos irmãos ontem, né? Nós usamos até as nossas famílias como desculpas. Como desculpa para não nos envolvermos assim, não nos consagrarmos assim, desse modo, né? Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós temos desculpas como a família, que são desculpas justificáveis até. E que quando a gente fala, quando alguém fala, mas eu preciso cuidar da minha família, então isso desculpa a expressão, é um cala-boca de toda crítica, né? Porque a família claro, é um ente que exige meu cuidado, minha atenção, tal. E o trabalho, então? Não é que eu estava trabalhando. Não, estão trabalhando, então você está plenamente desculpado, né? Da sua falta de consagração. Realmente você é um homem muito culpado. Você é um irmão muito ocupado. Nunca esqueçamos que aquele irmão que conhecemos tão bem sua história, Daniel, né? Que ocupou uma alta posição na corte babilônica. Como viveu esse homem? Um profissional de primeira. Tanto que ele passou por vários reinos, né? Vários reis. E ele permaneceu ali. Foi trazido com o primeiro grupo que foram levados cativos de Judá. Porque ele era parte da nobreza. E foi levado junto com outros jovens para servirem o rei da Babilônia. Agora, irmãos, esse rapaz chegou ainda muito novo na Babilônia. Se você mapear a história de Daniel, você descobrirá o seu segredo. O segredo dele e dos seus 3 amigos, lembra? Porque eles jovens, irmãos, você sabe qual é o maior perigo para um jovem? É estar num lugar onde você tem à disposição todos os prazeres do mundo. Daniel e seus 3 amigos, eles foram levados para a capital do mundo, a Nova York daqueles dias, né? A maior cidade, mais famosa, assim com tudo aquilo que qualquer jovem sonhava, todo o divertimento possível. Foram levados para a capital do mundo, com como jovens, todos os prazeres à sua disposição. Esses 4 permaneceram, não sabemos os demais, sabemos esses 4, permaneceram fiéis ao Senhor, em tudo o que enfrentaram. Qual foi o segredo de Daniel e seus 3 amigos? Se você procurar na história, se você voltar na história, você descobrirá que esses 4 jovens, eles participaram do avivamento nos dias do rei Josias, que começou a reinar criança. Escapou da morte por um milagre de Deus, porque o pai queria queimar ele para os demônios. E nos seus dias, ainda tão jovem, ele foi instrumento do Senhor para trazer de volta a palavra de Deus para o meio do seu povo. Então você tem que lembrar que esses 4 jovens, a sua experiência com o Senhor e consagração foi lá, no meio daquele despertamento espiritual. Quando chegam na Babilônia, eles estão inteiramente consagrados ao Senhor. E Daniel é esse homem que permanece até o final. Você lembra? Ontem nós falamos dos cativos que voltaram. Daqueles que foram trazidos de volta. Você já percebeu que Daniel estava lá naquela corte e Daniel não voltou? Daniel ficou na Babilônia? Inteiramente consagrado e fiel ao Senhor. Na prática, para que nós permaneçamos assim consagrados ao Senhor, nós devemos tomar a cruz diariamente. Nós devemos renunciar a nós mesmos. Nós devemos renunciar ao mundo. Que na cruz devem estar o eu e o mundo. Eu devo permanecer morto para os 2 e os 2 mortos para mim. E assim entregue inteiramente ao meu Senhor. Devo permanecer como um vaso de barro,
consciente do rico tesouro que tem dentro de si. Se não for assim, irmãos, se isso não acontecer, naturalmente, nós nos conformaremos ao mundo, mesmo tendo uma visão e uma confissão corretas. Você se conformará a esta era, a este século. Por isso, diariamente, eu devo me consagrar ao Senhor, vivendo para Ele, esteja onde estiver. Devo tomar consciência que eu estou no Império Babilônico, no meio do Império Babilônico. E aqui tem tantas oportunidades, tantas tentações, tantos perigos. Isso é uma consciência. Outra consciência, como falei ontem, nós retornamos, né? Estamos lá, estamos envolvidos nessa obra de restauração, mas nesse campo aqui, irmãos, de tentações e cercados de tantas coisas, eu devo ter consciência. Eu estou aqui nesse mundo, eu não fui tirado daqui ainda. E estando aqui, eu estou cercado de tantos perigos, tantos desafios. E estando aqui, eu devo viver consagrado para Ele. Eu devo viver separado para Ele. De modo que, estando aqui, a intenção de Deus é que a vida de seu filho cresça mais e mais dentro desse vaso. Porque essa vida foi depositada em mim para crescer. A tal ponto, até onde eu possa dizer, eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, consagração, essa deve ser o resultado da nossa compreensão do Evangelho, da nossa compreensão do propósito de Deus. Se nós compreendemos, nós devemos então nos consagrar, nos separar para Ele. Mesmo tendo tantas ocupações, mesmo ocupando talvez uma grande posição nesse império babilônico, mas deve estar aqui como Daniel, todos os dias. Ele orava virado para Jerusalém. Irmãos, naquela altura da história, não tem o templo reconstruído. O que tem? Ele sempre na direção leste, para onde estava Jerusalém, né? Não, a direção leste falando daqui, né? Mas lá de onde ele estava era outra posição. Tá? Sempre voltado, orando, direcionado a Jerusalém. O que tem em Jerusalém? Não tem mais nada, só tem ruínas. Mas o seu coração ardia, Deus vai trazer tudo de volta. Deus vai restaurar todas as coisas. Então, pensa, ele está naquele império babilônico, a sua terra está devastada, e ele todos os dias ora, voltado para aquela cidade. Como que dizendo, eu não esqueci do que tem lá e do que Deus quer fazer lá ainda. Porque isso significa você estar ocupando talvez uma grande posição neste mundo. Mas o seu coração não está ali. O seu coração está voltado para a casa de Deus. Para aquilo que é o seu propósito. Bom, se for assim, se houver essa consagração, então nós estaremos prontos para lidar com duas questões urgentes hoje. E as duas questões urgentes hoje são, primeiro, a situação do mundo perdido. E, em segundo lugar, a condição dos filhos de Deus espalhados por todo lugar. Quanto à primeira questão, que é a situação do mundo perdido, por acaso, o Senhor já teria alcançado todos aqueles que foram, como diz Atos 13:48, o Senhor já teria alcançado todos aqueles que foram ordenados para a vida eterna? É óbvio que não, né? Qual de nós ousaria responder afirmativamente essa questão que Deus já alcançou? Não, é óbvio. Nós vivemos numa era em que nos comunicamos, sabemos, em tempo real com qualquer pessoa, em qualquer lugar desse planeta e em qualquer idioma. É só você jogar lá no Google Translator, né? E você poderá se comunicar com qualquer pessoa. Uma comunicação meio entroncada, né? Mas você conseguirá ter uma comunicação com a pessoa, em qualquer idioma, em qualquer lugar, com qualquer pessoa.
Por causa dessa enorme facilidade, que nenhuma outra geração atrás de nós provou, experimentou ou sonhou com isso. Por causa disso, nós tendemos a achar que a tarefa, a grande tarefa, já está concluída. Aliás, há alguns filhos de Deus que perguntam espantados, mas ainda existe alguém nesse planeta globalizado que não ouviu falar de Jesus? Como se ouvir falar desse nome, desse personagem histórico, significasse que a pessoa ouviu o Evangelho. Não. Lembre-se que em Jerusalém, todos haviam ouvido falar de Jesus. Não é verdade? Lembra de todo o drama que foi a crucificação? Toda Jerusalém viu e ouviu. Porque aquilo abalou a cidade também. Então, esse personagem histórico, todos conheceram, todos ouviram. Mas com essa informação histórica, não creram. Porque o Evangelho não é uma informação histórica. E a prova de que informações históricas não são o Evangelho é o fato dos irmãos em Jerusalém pregarem o Evangelho mesmo após a crucificação. Aquela crucificação foi um espetáculo público. Se informação histórica fosse o Evangelho, eles não precisariam falar. Mas você nota os irmãos pregando. Aliás, o testemunho que não vem dos irmãos, mas vem dos sacerdotes, que os acusaram dizendo: vocês encheram toda Jerusalém com essa doutrina. Não foram eles que disseram isso, os irmãos. Foram os sacerdotes. Vocês encheram a cidade com esse ensinamento, com a doutrina acerca desse homem. Porque eles anunciaram o Evangelho. Irmãos, se houve uma geração que toda ela ouviu, uma cidade que toda ela ouviu, foi Jerusalém. E toda aquela geração ouviu. Aliás, viu e ouviu a interpretação dos fatos que aconteceram entre eles. Pois, irmãos, as pessoas deste mundo, elas precisam ouvir o Evangelho completo, pregado pela boca daqueles que foram transformados por ele. Nenhum programa de rádio, nenhum programa de televisão, nenhum programa na internet, nada disso pode substituir a pregação individual de cada um dos crentes, ou a responsabilidade individual de cada um dos crentes. Penso que os irmãos ouviram, né? Mas há alguns anos atrás, um dos grandes evangelistas aí dos tempos modernos, né, talvez o maior, né, que foi Billy Graham, aí no século XX, que falecido há pouco tempo, esse, assim, num dos seus últimos ataques, entre aspas, para pregar na pregação do Evangelho, foi que eles tentaram, a sua equipe, a sua associação, né, Associação Billy Graham, eles tentaram alcançar o mundo inteiro com o Evangelho. E eles criaram todo um sistema, né? Houve um sistema de transmissão via satélite, eles alugaram espaço em canais de televisão, penso que alguns souberam disso aqui. E o objetivo era que você convidasse para sua casa os seus vizinhos, e em tal hora aquela programação seria transmitida via satélite, num dos canais, e as pessoas ouviriam o Evangelho, e você só faria a finalização, digamos, daquela pregação do Evangelho. E o propósito foi alcançar o mundo inteiro, assim, em alguns dias, em algumas horas, com o Evangelho. E, graças a Deus, não deu certo. O irmão foi muito bem intencionado. Mas, graças ao Senhor, não deu certo. Porque ninguém pode pretender fazer sozinho aquilo que é a tarefa e o privilégio de cada um dos santos de Deus. Isso é tarefa e privilégio
Quando Paulo, olhamos para a sua vida, né, nós percebemos que algo deveria ser, percebemos nele algo que deveria ser o anseio e a grande preocupação de todos os santos. Quando ele escreve aos irmãos em Corinto, ele diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. Qual obrigação? De pregar o evangelho. E ele diz mais: e ai de mim, se não anunciar o evangelho. E aí ele continua: e por isso, se o faço de boa mente, ou de boa vontade, ou voluntariamente, terei prêmio, ou pagamento. Mas se de má vontade, com essa obrigação nas costas, apenas uma dispensação. O que significa isso? Apenas um encargo ou comissão me é confiado. Porque é minha obrigação. E algum tempo depois, quando ele escreve a carta à Assembleia em Roma, ele diz assim: eu sou devedor. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, diz ele, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Esse é o Romanos capítulo 1, verso 14 a 16. E aí notamos que é exatamente essa obrigação, esse encargo que o moveu. Nós dizemos assim: ai de mim se eu roubar, ai de mim se eu adulterar. Paulo dizia: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Porque parece que para nós, parece que para nós, o fato de não estarmos cometendo esses pecados claramente condenáveis, então nós estamos numa posição de neutralidade espiritual. Ou estamos mais para a obediência que para a desobediência. Mas Paulo vem e diz assim: ai de mim se não pregar. E o que você faz com a ordem? Aliás, mandamento. Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16, Atos capítulo 1, o que você faz com isso? O que nós fazemos com essas ordens? Aliás, tudo que importará, irmãos, naquele dia, diante do tribunal de Cristo, tudo que importará são as ordens que nós cumprimos. Não pense que lhe será pedido assim: bom, escreve aí a tua declaração de fé, para ver se ela é ortodoxa, se ela é bíblica. É óbvio que a sua fé é bíblica e ortodoxa. Por isso você está diante do tribunal de Cristo e, esse local é um local. Se você está ali, você sabe que você escapou do grande trono branco. Você escapou de fato da condenação. Mas o que será cobrado ali? As ordens. Os mandamentos que nos foram dados. Por isso Paulo diz: ai de mim, se não pregar o evangelho, pois me é imposta essa obrigação. Eu sou devedor. Devedor do quê? Um devedor do evangelho, a todos aqueles que ainda não ouviram. Sabe, irmãos, nenhum homem tem a capacidade de pregar o evangelho. Não tem a capacidade de pregar o evangelho, e nem o encargo de pregar o evangelho ao mundo inteiro. Não tem como. Mas cada cristão tem a obrigação individual de levar o evangelho a todos aqueles que estão à sua volta, e mesmo cruzar limites, rios, oceanos, divisas, fronteiras, para pregar o evangelho. Porque me é imposta essa obrigação. De modo que, se estamos consagrados ao Senhor, todo movimento do Senhor na nossa vida, que implica em grandes mudanças e até pequenas mudanças, nós devemos entender que é um movimento do Senhor para que
preguemos o Evangelho em todas as oportunidades, onde estivermos. Então, se o Senhor promove uma mudança de cidade, por exemplo, para que o Senhor está fazendo isso? Para que eu vá morar numa casa melhor? Para que eu vá ter um salário melhor? Não. O Senhor faz essas mudanças, esses seus movimentos na nossa vida, para que sejamos instrumentos em suas mãos, para que preguemos o Evangelho para onde formos. De modo que é impossível, absolutamente impossível, que uma pessoa tenha luz de Deus e não brilhe. Não é possível. Não é possível ver uma fonte, aliás, você nem chama de fonte, né? Uma fonte que não flua a água dela. É impossível que haja uma vida que não gere vida. Qualquer um que seja crente, se não tem interesse em conduzir as pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo, tal pessoa, quem sabe, necessita de ser conduzida ao arrependimento e à fé em Cristo. Porque esse desinteresse, ele é alarmante, ele é escandaloso. Mas escândalo para nós são outras coisas, né? É possível que um crente avance tanto espiritualmente que já não ganhe mais almas? Note bem o que disse Paulo, naquele último texto que nós lemos, 2 Timóteo 2, sua última carta. Escreve aquela carta, preso em Roma, está numa prisão domiciliar, e no final do seu ministério ele escreve assim: tudo sofro por amor dos escolhidos. Quem eram os escolhidos? Aqueles que o livro de Atos diz que foram ordenados para a vida eterna, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Na carta anterior, como leu o nosso irmão aqui, antes de partirmos o pão, ele havia dito que era o principal dos pecadores. E com essa consciência de o principal dos pecadores, essa consciência o ajudou a estender a mão para os perdidos, a ter compaixão dos perdidos, servindo-lhes aquilo que os perdidos precisam, que é o Evangelho de Cristo. Então você nota esse homem com essa altura espiritual que ele tem. Quando escreve a sua segunda carta, ele está falando ainda do seu desejo de pregar o Evangelho. Porque nenhum cristão pode chegar a tal ponto que não precisa mais pregar o Evangelho. É coisa tal da qual nunca estaremos graduados, irmãos. É uma obrigação para toda a nossa jornada aqui. Por isso, quando considere como termina o livro de Atos, como o livro de Atos termina, ele não termina, porque é uma conclusão estranha. Para nós, o livro de Atos deveria ter assim uma conclusão magnífica, como foi a sua abertura desse livro. E como termina, irmãos. Tá uma frase que Paulo escreve, que cabe bem aqui. E a sua palavra não está presa. Mas você nota que no livro de Atos, Paulo está em prisão domiciliar. E o que diz o texto sagrado? Que ele alugou uma casa e ele recebia as pessoas ali naquela casa. E o que ele fazia com aquelas pessoas, irmãos? Ele pregava o Evangelho por 2 anos inteiros e ficou naquela casa alugada por ele. E as pessoas vinham, ele recebia as pessoas ali que vinham para ouvir o Evangelho. Qual era a sua condição? Preso, prisão domiciliar. E ele pode dizer: a sua palavra não está presa. Porque entendeu que essa graça do Senhor, ele poderia estar numa prisão, poderia estar numa prisão subterrânea, mas não, lhe foi dada a graça de estar numa casa que ele pôde alugar por 2 anos inteiros, então ficou ali, as pessoas podiam visitá-lo e ouvir o Evangelho. Ele não estava ali para chorar as suas amarguras, o fato de ter sido abandonado pelos irmãos, não. Ele fala acerca disso, claro. Porque ele não era um robô.
Mas note essa batida que tinha no seu coração. Me é imposta essa obrigação. Ai de mim se eu não pregar. Irmãos, para que serve todo o avanço espiritual que nós temos tido? Senão para que sejamos canais, através dos quais flua a água viva. Todos devemos lembrar que o canal de águas vivas, ele sempre tem dois extremos, né? Um extremo está aberto para o Espírito Santo e para aquilo que vem dele. Outro extremo deve estar aberto para os homens. De modo que aquilo que eu recebo de Deus, eu sou apenas um canal, vai para as pessoas. Aliás, a água viva não fluirá se somente o canal, a parte aberta para Deus estiver aberta. Porque a outra ponta deve estar também aberta, então as águas vivas fluirão. A razão por que muitos filhos de Deus não têm o poder de Deus é porque eles, de algum modo, eles fecharam uma das pontas. E é sempre esse canal de saída que está fechado. Lembra da situação de Raquel? A amada esposa estéril de Jacó. Lembra dela? Ela tinha o amor do seu marido. Ele a amava mais do que a Lia, que aliás ele não amava. Amava Raquel. E o amor do seu marido, todo aquele amor que ela recebia dele, que ela tinha por ele, aliás, o amor dela para com ele, se traduziria também nesse fato natural que é gerar filhos. E por causa da sua dor e da sua amargura de não ter filhos, dominada pela vergonha da sua esterilidade, ela gritou ao seu marido, chorou ao seu marido: dá-me filhos, senão eu morro. Irmãos, se cada um de nós tem sido incapaz de gerar filhos espirituais, nós devemos cair de joelhos diante do Senhor e, como Raquel, clamar a Ele: dá-me filhos, senão eu morro. Sabe que um conhecido irmão do século passado, e um irmão que perturbou muito o meio evangélico com as suas pregações, era um perturbador das igrejas. Um santo perturbador das igrejas. Um santo perturbador, ele incomodava e tirava as pessoas do seu conforto. E ele pregava assim: ah, que vergonha, são os nossos altares estéreis. Será que o Espírito Santo, dizia ele, se deleita com todo o equipamento que nós temos? Os nossos corredores acarpetados e a nova decoração dos nossos templos, quando o berçário está vazio? Não. E aí ele dizia: ah, que o silêncio mortal de nossos santuários seja quebrado com o bendito choro dos recém-nascidos. E esse era o seu clamor, essa era a sua pregação. Que o Senhor possa despertar a cada um de nós, amados, para isso. Sabe que um dos grandes perigos que nós corremos, como assembleias que reúnem o nome do Senhor, em nome do Senhor. E eu falo isso porque nós temos histórias muito parecidas. Nós saímos de alguma coisa. O maior perigo que nós corremos é a velhice espiritual, associada com a esterilidade espiritual. O maior perigo que corremos. Porque nós vamos ficando muito satisfeitos. Como eu estava compartilhando com os irmãos ontem. Nós vamos ficando muito felizes, né? E procuramos satisfação, assim,
em perceber que as pessoas estão gostando da nossa reunião, estão gostando do ambiente que nós formamos, do jeito como nós fazemos as coisas. E as pessoas estão vindo curiosas para saberem o que está acontecendo com esses irmãos. A questão é, Ele está satisfeito conosco? Porque nós podemos, irmãos, satisfazer as pessoas. E se nós vivemos para satisfazer as pessoas, nós seremos escravos delas. Porque nós teremos que fazer como fazem aquele pessoal que dirige programas de televisão. Eles precisam inovar sempre, para manter a audiência. Sempre. Porque se eles não se renovarem, se eles não inovarem, eles perderão a audiência. As pessoas perderão o interesse. Quantas coisas na vida das igrejas é feito nessa base hoje. Eles fazem para agradar a, entre aspas, clientela. E são escravos delas. Então eles sempre têm que estar inventando alguma coisa nova, para que as pessoas não vão embora, para que as pessoas não abandonem, né? Irmãos, tudo o que importa é que o Senhor seja agradado. E você pode ter certeza que aquilo que provoca a alegria e a festa nos céus pelos anjos, quando um pecador se arrepende, se os anjos se alegram, nenhum anjo morreu por nenhum ser humano pecador. Quem morreu foi o bendito Filho de Deus. Irmãos, que satisfação maior poderíamos sentir, e nosso Pai poderia ter, de que esse bendito choro dos recém-nascidos, espirituais, que estão provando a vida de Cristo. Irmãos, que alto privilégio. Você lembra que um anjo podia anunciar o evangelho a Cornélio. Aliás, quem iniciou o assunto com Cornélio foi um anjo, lá no livro de Atos. Irmão, o anjo não podia terminar o assunto logo com ele? Pensa uma vez, né? Já aproveitava, né? Porque, aliás, os anjos já sabiam de como estava funcionando o esquema com os irmãos. Não pregar para gentios. Então o anjo poderia aproveitar e falar, eu vou falar tudo para Cornélio, né? Já que os irmãos, né, a Assembleia em Jerusalém está indiferente aos gentios. Não, amados. O anjo apenas disse, vai em tal rua, tal. E alguém vai falar algo para você, né? Manda procurar esse homem. Apenas anunciou para Cornélio que as orações dele tinham sido ouvidas pelo Senhor, e as suas ofertas, suas esmolas foram lembradas por Deus, mas não lhe pôde pregar o principal. Porque só falar assim, olha, as tuas orações estão sendo ouvidas. Que bom, né? Mas cadê o principal, que é o Evangelho? O privilegiado foi Pedro. Que os irmãos sabem como as coisas funcionaram ali, né? Na sua rica educação judaica, né? Ele entra na casa de Cornélio e diz, bom, vocês sabem que eu estou aqui, eu não deveria estar aqui. Porque não é lícito a um judeu entrar na casa de um gentio. Pensa comigo, o que você faria com o cidadão assim, né? Entra na sua casa, você não sabe quem ele é, não sabe o que ele vai dizer, porque o anjo não disse o que ele iria dizer. E Cornélio ali com toda a sua casa, sua família e seus amigos, né? Esperando aquele homem, que não sabemos quem é nem o que vai falar. Aí o homem começa a falar assim, vocês sabem que eu não deveria estar aqui. Talvez Cornélio, né, com um bom italiano, né, sangue pulsando nas veias, né, diria, então a porta por onde você entrou, você pode fazer o uso dela. Mas eles se calam, né? E Pedro começa a pregar. E eu estou aqui parafraseando o texto e, assim, viajando, me permitam isso no texto ali, né? Porque a impressão que temos, né, é assim, que se nota que Pedro
em Atos 2, Pedro terminou a sua pregação. E as pessoas perguntam: o que faremos, irmãos? Na casa de Cornélio, Pedro não terminou a pregação. Por que será? Será que Pedro não pretendia fazer assim, chamar as pessoas ao arrependimento de algum modo? Ou não pretendia dizer exatamente qual caminho tomar para o arrependimento, para a fé em Cristo? Nós só sabemos que no meio da sua pregação, o Espírito Santo veio sobre a casa de Cornélio, e todos foram cheios do Espírito Santo, nasceram de novo, e Pedro não pôde impedir. Depois ele vai explicar para os irmãos, né? Mas eu não fiz nada, eu só comecei a falar. Quando ele estava falando, desceu o Espírito Santo sobre eles. Que privilégio Pedro teve. Alguém disse certa vez, irmãos, que se Deus permitisse que os anjos pregassem o Evangelho, os céus seriam esvaziados imediatamente. Porque todos desceriam à terra para pregar o Evangelho aos perdidos. Porque que grande privilégio o Senhor nos deu. Nem todos, claro, têm esse dom de evangelizar, de falar a multidões, mas todos devem pregar, particularmente para uma pessoa de cada vez, todo o Evangelho. Não importa onde estamos, nem o que fazemos, todos nós somos ministros do Evangelho. Se nós vivermos assim, irmãos, a nossa vida se ajustará ao Evangelho. Então que o Senhor acenda o fogo do Evangelho, que esse fogo possa arder em nossos corações mais uma vez, porque já ardeu uma vez, quando nós cremos. Então que Ele nos faça lembrar de como nós éramos, como nós fomos resgatados, e nós sejamos instrumentos em suas mãos. Irmãos, nós precisamos orar sobre isso. Nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos considerar sobre isso. Se nós fizermos assim, olha, irmãos, o Espírito Santo nos dará ferramentas, nos dará ideias de como pregarmos o Evangelho na prática. Alguns anos atrás, nós viemos de assim, eu sou muito tempo eu sirvo ao Senhor, e assim conheço muito bem o meio evangélico, né? Mas alguns anos atrás, assim, quando eu estava começando no ministério, nós havíamos aprendido a pregar o Evangelho, porque tinha um método de você lotar um auditório e pregar o Evangelho assim, e fazer uns apelos às pessoas irem à frente. Aí depois foi insistido nesse ponto de que você precisa pregar o Evangelho assim para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, seu colega de escola, seu colega de faculdade e tal. Mas o que pregar? Então alguém, nos Estados Unidos, um irmão, teve a ideia de fazer um material conhecido como 4 leis espirituais. Os irmãos já ouviram. Quem já ouviu falar das 4 leis espirituais? Né? Quem creu através das 4 leis espirituais? Alguém creu? Assim? Bom, as 4 leis espirituais eram 4 pontos, 4 verdades ditas que se pretendia com elas resumir o Evangelho. E você pregar para uma pessoa assim, em 5 minutos. Tá? Então, primeira verdade, com versículos bíblicos, né? Deus ama você. Segunda verdade, Cristo morreu por você. Terceira verdade, você precisa nascer de novo. Quarta verdade. Alguém lembra? Como? A quarta verdade, você precisa receber Jesus. E aí você guiava a pessoa para uma oração. Aí a pessoa repetia a oração e você abraçava a pessoa e falava: agora você nasceu de novo. Dava um abraço. E agora eu vou encaminhar você para a igreja mais próxima da sua casa. E muita gente creu sinceramente no Evangelho através dessas 4 leis espirituais. E um grupo muito maior aderiu a essas coisas, virou evangélico e virou essa tragédia que nós temos aí hoje. Tanto nos Estados Unidos, onde nasceu o esquema, e também aqui no Brasil. Porque o Espírito Santo sim pode usar uma palavra. Uma palavra. Eu lembro da história de uma senhora cujo marido não era convertido. E ela uma vez vivia insistindo com ele, para ir na reunião com ela, ir no culto com ela, no culto com ela. Porque sempre no culto o pastor fazia um apelo, o pregador fazia um apelo, para os pecadores se entregarem a Cristo. E naquele dia ela levou o marido aceitou ir, e
para a tristeza daquela irmã, o pregador abriu Mateus capítulo 1. E leu, falou, pregou sobre a genealogia de Jesus. Sem nenhum apelo, sem um caráter evangelístico. E falou de toda aquela lista, tal. Foi lá para Lucas também, por parte de Maria, daí a genealogia, e falou. E ele atento. E ela decepcionadíssima. O pastor nem fez apelo naquele dia. Por quê? Né? E foram para casa. E chegaram em casa, ele quieto, e ela também quieta, nem perguntou o que ele achou. Né? De repente, ele puxou o assunto com ela e falou assim, você sabe que eu fiquei pensando naquela lista que o pregador citou, todos aqueles homens, todos eles morreram, né? Morreram. Pois é, e eu acho que eu também vou morrer. E eu fiquei muito incomodado lá, porque para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Nunca tinha pensado nisso. Irmãos, a lista da genealogia de Jesus. Então o Espírito Santo é capaz de tomar, sim, uma palavra, uma história que não tem nada a ver aqui na Escritura, e guiar o perdido a Cristo, clarear o caminho. Mas, amados, nós não precisamos depender exclusivamente dessa situação, assim, porque nós fomos chamados, se nós temos uma ordem de pregar o Evangelho, nós devemos considerar o Evangelho, compreender o Evangelho e anunciar o Evangelho dentro do contexto de cada pessoa. Então, eu estava dizendo que eu conhecia esse método antigamente, né? E aí nós fomos vendo ao longo dos anos, aliás, nós usamos pouco, depois de um tempo não usamos mais aquilo que não dava certo. Então nós procurávamos mostrar para a pessoa qual que era o propósito eterno de Deus, e já chegar direto nos evangelhos, na pessoa de Cristo, e a pessoa, amém, né? A pessoa compreendia tal, algumas coisas, mas ficava faltando um ponto. Então o Senhor nos conduziu, e isso foi bem do Senhor. A nossa preocupação é pregar o Evangelho. Se nós nos preocupamos de fato em pregar o Evangelho, o Senhor nos dará os recursos. O Senhor nos mostrará como fazer. Porque pregar o Evangelho, e os irmãos vêm de uma história assim, não é vender livro para as pessoas. Né? Tem nada a ver com isso. Pregar o Evangelho é abrir a Escritura e mostrar Cristo para a pessoa. E isso é pregar o Evangelho. Aí o Senhor foi nos ensinando. Aí nós preparamos um material, e através desse material, teve um primeiro casal que nós pregamos o Evangelho assim, eu e a Karen. Então nós começamos não nos Evangelhos. Porque normalmente o que nós fazemos? Começa lá pelos Evangelhos, começa pelo Novo Testamento. Começa pelo Evangelho de João, que é mais fácil. Fácil coisa nenhuma. Nem você entende. Né? E nós falamos, começa lá, é como pegar o seu filhinho de 7 anos, filhinho, vou te mandar para a escola, né? Onde? Na Unicamp, começa lá. O Evangelho, irmãos, é a universidade, né? Tem todo um caminho. Onde começa o caminho? Para Cristo. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Irmãos, o Evangelho começa por aí. E aí nós começamos a trabalhar um material, preparar assim e tal. E aí nós sentávamos com a pessoa, qualquer nível de escolaridade, não importa a cultura. Nós sentávamos com a pessoa e primeiro falávamos desse livro. Né? Então a pessoa tinha uma aula de Bíblia. Né? Assim, todas as informações, de onde veio esse livro, por que esse livro, sem tentar convencer ninguém de que esse livro é inspirado, veio do céu. Não. Simplesmente mostramos os fatos para a pessoa. Abrimos no índice da Bíblia, mostramos os livros, as divisões dos livros.
O intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento. Quem recebeu esse livro primeiramente? Quem é esse povo? Mostrávamos os mapas com as terras bíblicas, para que a pessoa não pense que essas terras descritas na Bíblia são como as crônicas de Nárnia, né? Ou aquelas histórias do Senhor dos Anéis, né? Aquelas terras mágicas inexistentes, né? Não, as terras da Bíblia são muito reais e estão todas lá. É só mostrar no mapa. Então a pessoa... Nossa, mas isso tudo é real. Não tentávamos convencer ninguém de que esse livro é inspirado. Apenas mostramos para as pessoas o que esse livro diz acerca de si mesmo. E aí começávamos com a pessoa de Deus. Quem é Deus? No primeiro versículo da Bíblia. Conduzindo a pessoa até Cristo. Até o ponto de poder dizer para a pessoa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, durante todo esse processo, a pessoa era convencida dos seus pecados, da sua condição de pecador, sem você precisar dizer: olha, mas você é um pecador, hein? Não esqueça disso. Não, irmãos. Tem coisas que o Espírito Santo faz sozinho. É só você expor a pessoa à verdade. E a pessoa será absolutamente convencida. Irmãos, quantos creram? Quantos creram? A ponto que nós estávamos com um grupo de irmãos, já acostumados com o Evangelho, lá em Curitiba. Acostumados com o Evangelho. Irmãos girafas. Sabe como é isso? Eles só falam das coisas das alturas, da revelação do Evangelho, né? Dos mistérios de Cristo. E aqueles menores, eles do que estão falando mesmo, né? Não conseguiam compreender. Então, o que foi acontecendo? Nós fomos envelhecendo fisicamente e espiritualmente. Porque já não tínhamos mais tempo para esse barulho das crianças espirituais. E essas perguntas, desculpem, ridículas que eles fazem aos nossos olhos. Como assim? Como assim a Trindade? Né? Você não sabe disso? Mas eu não estou entendendo. Né? Mas nós não tínhamos mais disposição e tempo para isso. É como naturalmente acontece, né? Aqueles que vão envelhecendo, né, vão se tornando mais idosos, já a sua paciência tem muito limite com as crianças. Né? A sua paciência vai diminuindo, não é assim naturalmente? Espiritualmente vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos envelhecendo espiritualmente, não deveríamos, porque a vida que está em nós nunca deveria envelhecer. E na verdade, nós vamos ficando atrofiados e já não conseguimos mais perceber as necessidades das pessoas. E também não temos a menor disposição de pregar o Evangelho. Irmão, começa a pregar o Evangelho. E você vai se sentir com 2 anos de convertido. Com aquela paixão e aquele amor lá do seu começo. Porque você vai lembrar de como você era. E o que o Senhor fez. E as perguntas da pessoa para você vão lembrar de alguém lá atrás. Irmãos, pregar o Evangelho nos renova espiritualmente. Nos dá nova esperança. Nossa fé é renovada. De modo que passamos a ficar como Josué, lá idoso, dizendo: eu estou hoje. Aliás, Caleb, né? Que disse isso, que falou isso. Eu hoje estou com a mesma força que estava naquele dia, quando Josué nos deu a ordem. Aliás, quando recebemos a ordem de Moisés para irmos espiar a terra. A mesma força. E quantos anos Caleb tinha quando disse isso? Porque a alegria do Senhor, lembra? É a nossa força. E o que alegra o coração do nosso Pai? O choro dos bebês. Porque o choro deles denuncia que tem vida. A vida está pulsando entre nós. Irmãos, só terminando esse ponto acerca da nossa experiência lá, aí vieram. Nós começamos a pregar o Evangelho desse modo. E desde então, isso já tem em torno de 15 anos. Irmãos, todos os que vieram para Cristo,
vieram ouvindo o Evangelho dessa maneira. Leva tempo? Leva. Leva tempo, sim. Até o Espírito Santo fazer a obra e convencer a pessoa. Irmãos, fruto daquele trabalho que vem sendo feito ininterruptamente desde então, nós hoje, os irmãos que pregam a palavra entre nós hoje, que têm o encargo do ministério da palavra, são daqueles jovens que se converteram lá há 10 anos atrás. E que hoje são homens de Deus, pregam a palavra com intrepidez, continuam pregando o Evangelho, e hoje são instrumentos de Deus na edificação da igreja. Compartilhando a palavra. Olha, irmãos, ano passado nós tivemos um encontro de jovens, na Páscoa. Um pequeno retiro de estudo bíblico, que nós chamamos. E tínhamos em torno de 100 irmãos, tinha alguns jovens solteiros, alguns jovens casais também, e outros irmãos que quiseram ir. E aí compartilhamos em 3 a palavra. Eu ministrei, meu filho ministrou, e mais um desses jovens que creu, Cristo, também, mesma idade do meu filho, pregou também. Irmãos, eu sentei na minha cadeira, e eu fiquei desfrutando daquilo, da riqueza que o Senhor deu a eles. Porque eles cresceram no Senhor sem nenhum dos vícios que nós tínhamos. Então eles estão muito melhores do que nós. Irão muito mais em frente do que nós. Porque assim, os nossos filhos espirituais são flechas nas mãos do valente. E eles irão ainda mais à frente. Apoiados naquilo que já receberam do Senhor, que nós também recebemos, mas irão muito mais à frente. Então, irmãos, vamos nos livrar da velhice espiritual. Porque essa vida que nós recebemos não deve envelhecer. Nossa carne se corrompe, nosso corpo envelhece, mas nosso espírito está pulsando vida. Como nós fazemos isso? Pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. Eu tenho procurado fazer um exercício, irmãos. Olha, eu sou um dos irmãos que ajudam a cuidar dos irmãos lá em Curitiba. E, assim, se eu quiser ocupar minha semana inteira, todos os dias, todos os horários, com irmãos, e ouvindo problemas, situações, semana inteira. De modo que eu me perderia nessas coisas, nesses problemas todos, que sempre tem, sempre. Então, eu procuro, irmãos, eu sempre estou me relacionando procuro me relacionar com 3 níveis de irmãos, assim, na minha cabeça, né? Então, eu estou pregando o Evangelho com a minha esposa, para algumas pessoas, que vão lá em casa. Eu estou cuidando de alguns jovens, ajudando eles a estudar, ensinando eles a estudar a palavra. E eu estou me relacionando com irmãos que têm mais ou menos a mesma experiência que eu. E sabe o que garante que, e eu estou fazendo isso objetivamente, né? Para que eu não envelheça espiritualmente, eu sempre tenho que estar em contato com esses que não sabem nada do Evangelho. Então o Evangelho, que é esse poder de Deus, sempre está vivo e pulsando. E irmãos, eu quero estar perto dele, sempre ter alguém para pregar o Evangelho, para que eu não envelheça de modo algum, para que eu não me perca meramente nos problemas dos irmãos, mas que eu sempre esteja próximo desse choro dos recém-nascidos. E como isso nos renova, irmãos. Como isso nos traz alegria. É impressionante. Você esquece daquilo que Paulo fala, me imposta essa obrigação, e você começa a dizer, não, isso é um alto privilégio. Claro que é uma obrigação, mas você não vai carregar isso como um fardo. Não, isso não é um fardo. Senhor, obrigado, porque eu posso pregar o Evangelho. Obrigado porque o Senhor não deu isso aos anjos, o Senhor deu isso para nós. Porque o Senhor queria repartir conosco essa alegria, dessa festa que é feita nos céus cada vez que um pecador se arrepende. Ele nos convida sempre para essa festa. Então eu quero deixar isso com os irmãos. Eu
esse é um problema que eu tenho visto em muitos grupos, assim por onde a gente tem tido a oportunidade de conhecer e de estar, e outros irmãos também. Mas assim, esse é um perigo que nós corremos, de nos fecharmos e ficarmos como girafas, comendo só das coisas altas. E nós não sabemos mais o que é pregar o Evangelho, o que é sentar com um bebê ou com uma criança espiritual e poder ajudá-la. E mesmo sentar com um incrédulo, um perdido, e conduzi-lo a Cristo. Então que nós abracemos esse encargo do Senhor, porque é um encargo do Senhor para nós, que nós abracemos esse encargo e nós o sirvamos com dedicação, com consagração. Amém, amados? Quero encerrar aqui. Vamos orar. Senhor, Tu poderias encher o mundo do Evangelho sem nenhum de nós. Porque Tu tens os Teus meios e os Teus recursos. Nós somos os mais dispensáveis. Mas aprouve a Ti, em Tua graça, repartir conosco essa alegria que o Senhor mesmo sente quando um pecador, quando um perdido é encontrado, quando um pecador se arrepende, quando um pecador confessa a Cristo, iluminado pelo Espírito Santo. Nós vemos como Tu queres repartir essa grande alegria conosco. Te damos graças, Senhor, por essa Tua graça e esse Teu interesse por nós. Ajuda-nos, Senhor, a responder a esse chamamento, a cumprir com esse encargo do Senhor sobre todos nós. Que Tu possas abrir os nossos olhos para ver as necessidades das pessoas ao nosso redor. As ricas oportunidades que o Senhor nos dá de pregar o Evangelho aos perdidos. Eu quero interceder por esses queridos e santos irmãos que o Senhor tem reunido ao nome de Teu Filho aqui nessa cidade. Quero rogar ao Senhor que Tu possas operar esse despertamento, como o Senhor vem fazendo em tantos lugares. O Senhor possa despertar o espírito de cada um, assim para pregar o Evangelho. E que eles possam provar um grande despertamento do Senhor aqui entre eles. Trazendo aqueles que foram ordenados para a vida eterna. Para eles, para estarem com eles aqui, Senhor. Que Tu possas falar aos seus corações. Tu possas aproximar os perdidos de cada um das Tuas ovelhas que aqui estão. E as Tuas ovelhas sejam Teus instrumentos para alcançar os perdidos nessa cidade, nas cidades onde os irmãos Te servem. Que todos sejamos instrumentos Teus. Senhor, grandes são as necessidades aqui. Grandes são as necessidades em Curitiba. Em todas as cidades onde estamos. São grandes as necessidades, Senhor. Eis-nos aqui. Consagramo-nos a Ti, Senhor. Entendendo que esse é o Teu encargo. Esse é o Teu peso, é o que está no Teu coração. Confessamos com
aquilo que nosso irmão Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Dizemos amém essa palavra, sabendo que as nossas vidas são para ti, em primeiro lugar, nessa terra. Queremos viver como vasos, como instrumentos, inteiramente consagrados à tua obra. Enquanto vivemos nessa terra trabalhando, estudando, cuidando de nossas famílias, enquanto vivemos aqui, em todos essas frentes onde estamos, queremos pregar a tua palavra com intrepidez. Em nome de Jesus, aquele que nos mandou pregar, aquele que recebeu todo o poder no céu e na terra, e que nos deu essa ordem, esse mandamento. Tu és o Senhor de nossas vidas, para que te obedeçamos em tudo, cabeça santa e gloriosa que está nos céus, de cujo corpo recebes a obediência aqui nessa terra. Seja bendito o teu nome, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos.